O tema da minha pregação hoje é o pecado causa humilhação, com base aqui, né, na história do leproso, que talvez seja do conhecimento da maioria. Lucas 5,12 diz assim: quando ele estava numa das cidades, apareceu um homem tomado pela lepra, que vendo Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, pode. Jesus estendeu a mão, tocou-o, dizendo: quero, fica purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Ele então ordenou que ninguém contasse isso e disse-lhe: mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que isso sirva de testemunho. Verso 15. A sua fama, porém, se espalhava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Até aí tá bom. A lepra, neste contexto ao qual este leproso aparece, era uma doença terrível. Era uma doença incurável. Quando se tinha um agravamento, chegava-se ao absurdo da pessoa perder partes do corpo, como o dedo das mãos, o dedo dos pés. Porque a lepra causava insensibilidade, e não só a questão do corpo, do rosto. Alguns rostos tinham até sulcos no meio do rosto, sabe, como se fossem pequenas valetas mesmo. Tamanho era o agravamento da lepra em muitas pessoas. Ficava algo bem monstruoso. Eu não tenho o hábito de usar a questão da imagem para ficar mais didática a pregação, mas eu acho que para você entender melhor o que de fato era a lepra, o que causava, eu separei só algumas imagens. Põe aí, por favor, Miguel. Isso é o que acontecia na mão, né? Alguns dedos ficavam desfigurados, outros, de fato, parte dele era perdido. Eu já li de pessoas que tinham lepra no rosto e foram suar o nariz, e o nariz saiu no lenço. Porque a pessoa fica insensível. Põe para frente ali, Miguel. Aos pés. Vai caindo, né? Você dá uma tropicada na mesinha de centro lá, quem tinha o dedo leproso perdia e nem via. Não sentia dor. Põe a próxima. Olha as costas. Pode ir para a próxima, Miguel. O rosto, olha, todo desfigurado. Sem dedo, sem mão, sem nada. Terrível, terrível, terrível. Põe para frente aí, Miguel, só para tirar da imagem, para não assustar muito, né? Além da feiura física, era algo fedorento. Fedido. E não apenas isso. A maioria dos leprosos, como diz William Hendrickson na interpretação desse texto, ele diz que eles ficavam em total desespero. Por que eles ficavam desesperados? Não apenas por conta de ser um horror, porque o Evangelho de Marcos vai dizer que esse mesmo leproso que nós lemos aqui, ele teve o corpo todo tomado por lepra. E além disso, a lepra é um símbolo claro do pecado na Escritura. Então tinha mais, né, o que era pior era essa questão do pecado. Além de algo que desfigura o ser humano com a sua imagem, tinha a questão de que ele era visto como um pecador, indigno de estar no meio das pessoas, indigno de cultuar a Deus, não podia ir ao culto quando se estava com lepra. E na verdade, o que eu estou descrevendo aqui é todo ser humano sem Deus. Ainda que fisicamente o semblante dele seja bonitinho assim como nós. O que a Escritura vai afirmar é que o homem sem Deus, ele é apenas um leproso desfigurado no seu espírito, podre, que não presta para estar junto com outras pessoas de forma alguma. E mesmo nós, que somos cristãos, lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro, nós ainda temos um resquício de lepra do pecado em nós, até o dia em que nós morrermos. Isso sempre vai permanecer. Em alguns, às vezes, permanece uma dificuldade maior em relação a algum vício, algum problema, pornografia, bebida, seja lá o que for. Lembra aquele episódio onde Moisés ele faz com que a sua vara se transforme em cobra, depois ele transforma a água em sangue, depois ele põe a mão no seu peito e tira a mão, e a mão está leprosa. A gente pode entender também dessa forma, né, que ainda que sejamos homens e mulheres de Deus, a lepra é algo que está no coração por conta lá de Adão, por conta do pecado, e nós lutaremos com isso durante toda uma vida. E só uma forma de você se aproximar de Deus é você entender que o leproso da história é você. Todos nós. Ainda que não de forma física, mas espiritual, todo ser humano sem Deus é exatamente desta forma.
E a única forma do Senhor, de fato, vir ao nosso encontro, é que nós reconheçamos isso, que nós somos este leproso. Lembra? Ele não podia ter contato com as pessoas assim como nós temos. A lepra era algo contagioso. Ele ficava isolado dos familiares, isolado também do culto a Deus. Era uma exclusão social, do convívio social terrível. E aqui, a título de introdução, olha que interessante, o leproso ele precisava ficar isolado, mas aqui ele quebra ali o paradigma e ele vai até Jesus e se aproxima. E aquela doença que até então era incurável, altamente contagiosa, o Senhor também quebra os paradigmas, o protocolo vai e toca-o. E então este homem é curado. E com base nisso, eu quero passar alguns princípios. Põe ali o primeiro, por favor, meu irmão. O quê? Ah, agora já foi, agora não precisa não. É pela fé, não vou passar do tempo não, em nome de Jesus. O primeiro princípio que eu quero passar é o seguinte, que eu quero passar depois que o outro queira passar. O primeiro princípio que eu quero passar é: o pecado causa sofrimento. A lepra era diagnosticada pelo sacerdote. Era ele quem dava o diagnóstico. Com base no quê? Com base na medicina, no achismo? Não, mas com base naquilo que a Escritura dizia. Ele tinha lá a lei de Levítico, então chegava o leproso, ele ia, conferia, e com base na Escritura ele dizia: isso é lepra. Hoje em dia, os aconselhamentos pastorais que realmente prestam é com base nisso daqui, não com base naquilo que o pastor acha, que o pastor entendeu, mas com base naquilo que a Escritura diz. É assim que nós devemos fazer e todos os outros. Acho que foi a semana retrasada, eu nunca tinha feito, né, aquela caixinha de pergunta lá no Instagram, e então um monte de gente começou a perguntar as coisas, e uma irmã perguntou assim para mim: pastor, eu casei e resolvi não ter filhos, eu estou em pecado? Eu disse claramente para ela: de acordo com a Escritura, sim. Você precisa ter filhos, a não ser que você tenha um problema. E vou além, muitos. Você não encontra uma passagem bíblica sequer mostrando que nós, como cristãos, temos que ter um filho e um pet, no máximo 2, um casal e tudo certo. Constantemente você vê a Escritura falar a respeito de se ter filhos. Quem, na verdade, fazia o controle de natalidade foi Faraó, através das parteiras. Foi Herodes, matando as crianças de 2 anos para baixo. O povo de Deus, ele ia na contramão. O povo estava sendo perseguido pelos egípcios e a ordem de Deus era: tenham filhos, muitos filhos. O povo era escravo lá na Babilônia, de uma terra que não era sua, e lá na Babilônia, olha o mandamento de Deus: cultive a terra e tenham filhos. Filhos. Filhos são força. A Escritura vai dizer no Salmo que filhos são como flecha, e feliz o homem que enche deles a sua aljava. Porque quando enfrentar o inimigo, ele não vai ser envergonhado. Esse é o princípio da Escritura. Então, o que nós, como homens de Deus, devemos fazer é aconselhar com base na Escritura. E era exatamente o que o sacerdote fazia aqui. Chegava ao leproso, então ele ia diante da Escritura e dizia com base no que a palavra de Deus falava a respeito da lepra. Tanto é que Levítico, capítulo 13, verso 45, olha o que o texto vai dizer, um dos exemplos só. O sacerdote examinará, e se o pelo na mancha tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda que a pele, é lepra que brotou da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará impura. É caso de lepra. Ele ia com base na Escritura e dizia: isso aqui é algo grave, é lepra, é o pecado. E era algo humilhante para a pessoa que tinha lepra. Lembre, a lepra é um símbolo do pecado. Não tire isso da sua mente durante toda a administração. Era algo humilhante, por quê? O leproso ele ficava separado nos leprosários. Quando ele precisava resolver algo na cidade que não tinha como outra pessoa fazer isso, porque ninguém queria ter contato com ele, a maneira que ele fazia isso era se enfaixando, se despenteando e passando gritando: impuro, 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 para que todos pudessem abrir caminho para não se contaminar com ele. Você imagina o tamanho da vergonha. A lepra, dependendo da situação, chegava na carne viva. A pessoa era separada do convívio de todos, inclusive da família. Isso aqui era isolamento social. Isso aqui sim era de verdade.
E o pior é que, além de não poder ter contato com as pessoas, ele também não podia ter contato com Deus, no sentido de cultuar junto com outras pessoas. E se os maiores mandamentos são amar a Deus e amar o próximo, o leproso estava impedido de cumprir esses dois. Não podia cultuar a Deus, se expressar o seu amor junto com as pessoas, mas também não podia estar junto com os seus entes mais queridos ali. Eu e você devemos lembrar que o pecado ele causa justamente isso, sofrimento. Qualquer pecado ele vai trazer angústia, vai trazer sofrimento, vai nos separar de pessoas que são importantes para nós e vai nos separar do Senhor também, com toda certeza. Nós devemos amar o próximo e a Deus, e o pecado ele vem como uma barreira que nos impede de fazer isso, nos priva de cumprir os dois maiores mandamentos. É o pecado. É o pecado que consegue acabar com o casamento, às vezes de 10, 15, 20 anos. É o pecado que consegue exterminar o relacionamento entre pai e filho. É o pecado que acaba com o relacionamento entre irmãos. E, por fim, é o pecado que conduz ao inferno. Você não consegue ver que o pecado só traz sofrimento e desgraça? Em todo o tempo. Só que o leproso ele não enxergava, às vezes, a sua lepra, a sua dificuldade, porque ele ficava insensível. Hoje, talvez, a doença que mais se aproxima da lepra seja a hanseníase, que também causa insensibilidade. Quem tem hanseníase, né, você cutuca ali onde que tem aquela marca ali, né, a enfermidade, e não sente. Era por isso que esses leprosos perdiam parte do corpo, porque o leproso, assim como o pecador, ele fica totalmente insensível. O propósito da vida humana não é você conquistar bens, ser bem-sucedido, esbanjar aquilo que você conquistou, às vezes pelo suor honesto do seu trabalho. Não é esse o objetivo. Você acha que realmente o objetivo de Deus é que você tenha um carro 2021 e pronto? Só isso? Ou o carro ele deve servir para algo mais importante, que é você colocar pessoas importantes dentro dele, visitar outras pessoas que também são importantes para você. Essa é a função. Olha, acho que foi semana agora, né? Morreu aquele MC. E eu falei para os irmãos na quarta-feira, eu nunca tinha ouvido falar, e eu fui dar uma pesquisada, ver quem que era. E os clipes dele, só ostentação, carro, maconha e mulherada, só isso. Aí então você vê alguém que o grande objetivo é mostrar as suas conquistas. Consegue apenas com 2 semanas de casado estar adulterando. Porque o ser humano sem Deus, ele fica insensível. Para ele é a coisa mais normal do mundo. O pecado nos faz perder o foco das coisas mais importantes dessa vida. Família, amor, pessoas. Nisto aqui consiste o cristianismo. Amar a Deus. E a prova que nós amamos a Deus é que nós também amamos o próximo. Ainda que às vezes o próximo seja meio difícil. Todos aqui têm pessoas que são difíceis de aturar. Talvez você é essa pessoa. Talvez eu sou para você essa pessoa. Como dizem alguns, né? Pastor, se crente é o sal da terra, eu sou o sal grosso. E eu vim aqui para tumultuar. Que é um pecado que afasta demais o seu convívio com Deus e com as pessoas. Mágoa. A mágoa é algo diabólico. Nós não percebemos e às vezes aquela raiz de amargura, como diz Hebreus, que nós não perdoamos, não resolvemos, aquilo vai crescendo, crescendo, e às vezes é um errinho de novo da mesma pessoa, como você não tinha resolvido aquele problema, as coisas parecem que aumentam. Daí chega ao ponto de você, não suporta nem falar, nem ouvir o nome, nem ficar perto. É porque a mágoa vai tomando conta do nosso coração. Meu irmão, eu estou falando de você é desse jeito. Eu sou assim. E nós precisamos constantemente vigiar o nosso coração para que nós não venhamos a cair neste pecado, como diz Hebreus, não deixe que nenhuma raiz de amargura se assente em seu coração. E às vezes a mágoa sua é de um irmão que talvez não cumprimentou você lá no centro da cidade direito. Às vezes é do pastor. Tem, claro que tem. Eu já tive mágoa do meu pastor, você acha que você não pode ter de mim? É ruim, hein? Fiquei bravo uma vez, como que pode? Há 15 anos junto, ele faz um negócio lá e não me chama, gente. Blasfêmia. Eu fiquei bravo, então daí eu começava a ligar, então aquilo lá atrás
E aquilo outro. E aquilo outro também. Como que eu não percebi, gente? Ninguém presta atenção em mim. Eu sempre fui um ignorado. Então eu percebi, falei, não, o problema está em mim. Lembra o exemplo de Mateus 5,18? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, conversar entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Está chateado com alguém? Resolva, fale com ele e não dele. Eu lembro que eu fui e falei, pastor, estou chateado com o senhor aí. Como o senhor faz as coisas, não me chama, hein? Eu falo mesmo. Com jeitinho, claro, com todo respeito. Ele disse, nossa, irmão, eu não chamei só porque eu achei que ia ficar distante demais para você. Isso, aquilo. Ai, que bom. Então vou vir a próxima, mesmo se o senhor não chamar. E toda vez eu estou lá, quando precisa. Precisamos vencer essas coisas porque a mágoa, ela nos afasta de pessoas, de Deus, de pessoas importantes para nós. E o diabo vai, através disso, tentar justamente nos privar do que? Da comunhão dos santos. Meu irmão, que é uma coisa melhor que se reunir com gente. Eu sempre falo, no céu vai ter duas coisas, Deus e gente. Daí você não gosta de gente, você vai fazer o que no céu? Agora tem uma coisa melhor. Ah, pastor, esse dia, gente, maravilha. Pastor, vem aqui em casa, churrasco, gente, que glória. Não precisava nem tanto, né? Oh, aleluia, Senhor, ouve a oração do teu servo. Quanto tempo de saber o que era carne? Carne vermelha lá em casa é só salsicha. Então, aleluia. Aí o outro, pastor, vim tomar um caldinho. Vou, de bicicleta eu vou, pode ficar cegado. Vim tomar um café aqui em casa na roça. Estou aí já. E se você não chamar, eu me chamo. Então por isso eu desafio você, já convide o pastor para ir à sua casa. Tem que você tomar um cafezinho preto. Gente, eu adoro estar com gente. Às vezes vamos em algum lugar, minha esposa. Fiquei para Ubatuba, o Campo do Jordão, falei, a gente vai chamar quem? Falei, mas já tem 5 só a gente já, né? Falei, mas tem que chamar mais. É bênção estar com pessoas. Agora, a mágoa, ela nos afasta disso daí. O pecado, ele sempre vai trazer humilhação e sofrimento. Sempre. No caso desse funkeiro que eu falei, às vezes é o funkeiro ou o homem natural em si que o desejo dele, ele é um hedonista e é amante do prazer. Então ele quer dormir cada noite numa cama e no final de sua vida acaba dormindo sozinho. Porque o pecado sempre vai trazer sofrimento. Sempre, depois de passar inúmeras camas, a probabilidade de terminar sozinho, meu irmão, é grande. Tem um jogador do Botafogo, bem antigo, né? Chamado Heleno. Ele foi de fato como um cometa. Um grande craque. Terminou a sua vida sem fama, no hospício, comendo papel e rasgando sua camiseta com os dentes, e foi encontrado morto no chão, com sífilis e já todo arrebentado. O biógrafo dele, Marcos Eduardo, escreveu assim a respeito dele: Heleno é uma história atemporal de jogadores que se perdem por questões, seja de drogas, doenças, noitadas e por aí vai. O pecado, ele faz isso. Ele tem uma capa de prazer, sempre seguido de sofrimento. O exemplo disso, que é uma doença mais desgraçada do que a AIDS. É terrível. Se você tem filho pequeno, adolescente, eu desafio você, leve-o em uma clínica onde se trata pessoas em estágio terminal de HIV. É um ótimo lugar para ele ter um choque de realidade. Ótimo. Mostre a ele que, de fato, o pecado, como diz Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Ele precisa ver. E a não ser que os olhos dele contemplem que o pecado traz desgraça, ele vai continuar achando que é discurso para amedrontá-lo. Eu levei uma vez o meu mais velho aqui na Fundação Casa, para ele ver que lá existem jovens igual a ele. Ele conversava com um baterista de igreja, né? Coincidência, né? Conversa, vai, conversa, vem, e depois a moça vai falar pra gente: ah, pastor, esse menino aí que seu filho estava conversando, tem 6 homicídios já. Descobertos. Que caiu ali. Gente, o pecado, ele sempre vai trazer desgraça, sofrimento. O exemplo disso é que as pessoas que terminam sua vida com HIV, eu li uma vez sobre isso, dizendo que a família abandona. Os amigos abandonam. Na maioria das vezes, eles não morrem em decorrência da doença, mas em decorrência da angústia e da tristeza. Porque o pecado sempre vai trazer
afastamento das pessoas, solidão, desgraça. Segundo, põe por favor, meu irmão. E lembre-se do que diz Isaías, né? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Segundo princípio, pecadores precisam se humilhar. Este leproso, o símbolo do pecado encarnado em alguém, ele chega diante do Senhor e se ajoelha. E clama: Senhor, se quiseres, podes me curar. Ele não chegou com muitos deterministas de hoje, com muitos crentes que gostam de determinar, decretar as coisas. Eu decreto! Meu irmão, você não decreta nada. Absolutamente nada. Você é totalmente dependente de Deus e você precisa aprender a enxergar isso. Você pensa que, mas Deus é bom e Deus não quer que seus filhos sofram. Isso é verdade, mas o nosso pecado traz sofrimento para nós. Como já disseram, se pudéssemos chutar pudéssemos chutar o traseiro pelo maior responsável dos nossos problemas, ficaríamos uma semana sem assentar. Porque nós que trazemos problemas para nós mesmos. E então esse homem, ele não chega decretando, determinando nada para Deus, mas ele chega e se humilha. E é justamente esses que sabem que não estão na posição de determinar, mas de se prostrar e clamar por misericórdia. Estes são que recebem o favor de Deus. Olha que interessante, no Antigo Testamento, ali no livro de Reis, a Bíblia dá o exemplo de que Elias estava no monte, e o rei Acabe manda um capitão com mais 50 soldados mandar o homem de Deus descer. E então um capitão pega seus 50 soldados, vai ao monte e diz: Elias, o rei mandou, desce. Desse jeito, desce, no imperativo. Elias então diz assim: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma. E então todos morrem queimados. O rei fica sabendo. Ele vai e manda o segundo capitão, que vem na mesma tônica. Elias, desce. O homem de Deus ora e todos são consumidos novamente. O terceiro capitão vai ao monte, chega diante do profeta e tem uma atitude diferente. Ele diz assim: Senhor, se propício a nós. E aí então Deus diz assim: Elias, com este você pode descer, porque este não veio impor, mas este daí veio clamar. E então Deus teve misericórdia desses. Essa é a forma, meu irmão, se você quer de fato algo de Deus. Não é determinando, não é decretando, mas é suplicando, falando: Senhor, se propício para comigo, pecador. É por isso que o publicano consegue num culto não ser aceito por Deus. E em contrapartida, o fariseu consegue no culto não ser aceito por Deus. E em contrapartida, o publicano, que está lá no fundo, que nem tem a coragem de erguer a cabeça, bate no peito e diz: Senhor, se propício para comigo, pecador. Você consegue imaginar alguém ser rejeitado justamente no culto? Foi isso que aconteceu com esse fariseu. Porque qual que era a postura dele? Senhor, graças te dou, que não sou como os demais. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo. Faço isso, aquilo. Então ele confiava demais naquilo que ele fazia. Ele estava mais ou menos dizendo o seguinte: olha, Senhor, eu tenho sido um menino bonzinho. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa de fato me presentear no final do ano. E se esquece que Deus não é Papai Noel, mas sim Papai do céu. É assim que eu e você devemos agir, como esses leprosos aqui. Ou vou para um exemplo talvez um pouco mais humilhante. Lembra da mulher Ciro-fenícia? A Escritura diz que ela com um problema com a filha. Meu irmão, quem tem filho doente sabe o que é passar apuro e desespero. Ela chega e diz: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E olha a resposta do Senhor para ela: não convém que eu tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Hoje em dia, talvez o Senhor ouviria: racista, misógino. Onde já se viu fazer essa divisão? Essa mulher, ela vai além. Ela diz: Senhor, o Senhor está certo. É exatamente isso que eu sou. Eu não posso ser uma cadela que não merece nada. Mas
Até os cachorros conseguem comer das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. Diz a Escritura que quando ela tem esta atitude, o Senhor Jesus se espanta. Você consegue imaginar um negócio assim? Meu Deus, o meu eu, né? Eu mesmo. Não sei o que ele disse. Meu Deus, não pode, né? É ele mesmo. E então ele vem, intervém na vida daquela moça. Ela não determinou. Ela, sabendo a sua condição, ela suplicou. É assim que eu e você devemos fazer. Porque uma coisa é fato. Deus sempre quer o bem de seus filhos. Às vezes o sofrimento que nos sobrevém é justamente, às vezes, para mostrar para mim e para você que o céu não é aqui. Porque se nós conseguíssemos tudo que nós sonhamos aqui nessa terra, para que céu, gente? Tirando a questão do sofrimento por conta do pecado, com certeza, a maioria das vezes é por conta disso, é por conta do pecado mesmo. Ah, pastor, mas calma aí. A Escritura dá o exemplo de Jó. Jó, a Bíblia diz, o Deus mesmo dizendo que ele tinha um caráter irrepreensível, que ele não pecava. Meu irmão, todo sofrimento, direto ou indiretamente, é por conta do pecado. Seja seu ou seja de outro. Pastor, mas é justo pecado por conta de outro? É. É o seu pai que às vezes só bebia, só queria saber de mulherada e por conta disso não conseguiu deixar algo sólido para você, você vai colher os frutos disso. Em contrapartida, se você é um pai dedicado e você começa a estocar para o seu filho, ora, tem diferença de um para o outro. Nós sofremos também pelo pecado dos outros, com toda certeza. Agora, você lembra que a ordem para Adão e Eva lá no Éden foi para eles, né? Não comam isso daqui. Isso aqui não. Por conta do pecado deles, a Escritura diz que desgraça veio sobre todo ser humano. É por conta disso que você, mulher, hoje dá à luz em meio a dores. Quem já teve parto normal sabe que o negócio é difícil. Hoje o nosso trabalho ele é desgastante por conta de Adão. Pastor, mas e o inocente? Meu irmão, jamais use este adjetivo, inocente, ao lado do substantivo homem. Essas coisas são incompatíveis. Não existe. Homem inocente é uma utopia. Não existe, porque o que a Escritura diz é que todos pecaram, sem exceção. Até aquela criancinha de colo que você olha, isso aqui é a coisa mais linda. Eu desafio você, fique um dia aqui na salinha, não precisa ir muito longe não. Fique aqui. As crianças, elas estão todas ali, bem, sem brinquedo. O brinquedo quebrado, uma boneca sem perna, nunca ligaram. Se uma tia da salinha resolve dar para uma menininha aquela boneca, Terceira Guerra Mundial. Eu estou falando do seu filho. É do meu também, claro, né? Está lá. Você sabe que é assim. É o pecado, é a natureza do ser humano. Além do mais, você pode dizer, pastor, mas Jó, a Bíblia não diz sobre o pecado dele. Quem falou que não? Deus disse que ele tinha, sim, uma reputação ilibada. Mas você lembra que depois das desgraças, ele começa a blasfemar, e uma das blasfêmias de Jó foi a seguinte: ele amaldiçoou o dia que ele morreu, o dia que ele nasceu. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Meu irmão, se ele está amaldiçoando o dia que ele nasceu, ele está falando mal de quem? Ora, de quem o colocou no mundo? Do próprio Deus. Então ele começa, reclama, e reclama, e reclama. Tanto é que chega no final do livro, ele faz o quê? Se arrepende. Ora, quem se arrepende a não ser pecador? A Escritura veio de fato mostrar que todos pecaram, sem exceção. E só há um remédio para nos curar. É uma vacina chamada dor. Muitas coisas nós só vamos aprender através da dor. Porque o pecado sempre traz consequências. Deus, ele quer o melhor para os seus filhos. O Senhor vai dizer em Jeremias 29 assim: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Este é o desejo de Deus para mim e para você. No livro de Marcos, que fala a respeito desse mesmo texto, diz que o Senhor, movido de compaixão. A palavra ali no grego, compaixão, fala de um sentimento do mais profundo íntimo, lá das entranhas. O Senhor, ele vê o que o pecado faz, a desgraça que ele traz, a dor que ele ocasiona. E o que a Bíblia diz é que o Senhor faz o que? Ele se compadece. Deus inventou o Éden para mim e para você. Nós, por conta dos nossos pecados, trouxemos cardos e abrolhos. E note,
A forma de se aproximar de Deus é apenas uma. Apenas uma. É você, com a boca no pó, prostrado diante do Senhor, dizer: ó Deus, ser propício para comigo, pecador. Não há outra maneira. Não há em pé dizendo: Senhor, mas eu tenho feito tanto por ti. Oh, como eu tenho me dedicado. Olhe para o meu vizinho e olhe para mim. Eu sou o melhor. Ainda que a gente não fale isso com essas palavras, né? Mas internamente a gente sempre faz essa comparaçãozinha ali. Não é assim. É você olhar talvez para aquele seu vizinho que não vale um pão com mortadela e você dizer assim: Senhor, eu era pior. Se hoje eu estou aqui nos caminhos do Senhor, é porque a tua palavra diz que o Senhor foi pegar aqueles que não são, aqueles que não eram. É por isso que não tem a possibilidade de um cristão arrogante, gente. Como nós vamos nos achar melhor que aqueles que estão lá fora, sendo que Deus escolhe justamente os piores? Se há alguma vanglória no cristianismo, é bater nos peitos e dizer: Senhor, louvado seja teu Deus, porque tem pessoas melhores do que eu. E terceiro e último princípio para encerrar. Terceiro princípio: aproxime-se de Deus. Este é um episódio fantástico. Um leproso, excluído da sociedade, se aproximando do Senhor. Tem uma pintura, acho que é de Michelangelo, se eu não me engano, na Capela Sistina, onde tem um desenho de Deus, assim, e o homem, e Deus tocando ali o homem, né? Aquele é o retrato de todo ser humano. Se não é Deus tocá-lo, homem nenhum consegue chegar até Deus. É por isso que a salvação, que a graça e a misericórdia, elas vêm é do alto. Não é nós, através de nossas obras aqui, construirmos uma escada para nos achegarmos ao Senhor. É Deus, por sua infinita graça e misericórdia, descendo lá no mais profundo lamaçal do pecado, nos tirando cheio de sujeira, nos dando um banho e nos regenerando. Isto é o cristianismo. Na fé cristã, você não se cura, não se purifica para você buscar a Deus. É Deus que te vê cheio de lepra, de pecado, de lama e de sujeira, que vai e te toca e então você é purificado. É por isso que eu creio que o cristianismo é a única religião verdadeira, porque todas as outras salvam pessoas boas. Pode ver. Catolicismo, adventismo, budismo, todos eles. Você precisa ser bom. Espiritismo, você tem até, meu irmão, 352 vidas para você ser bom. Você precisa conseguir. O cristianismo, ele vai na contramão de tudo isso. Ele diz que você não é bom. Você não tem a mínima possibilidade de ser salvo, ainda que você seja uma pessoa excelente diante da sociedade. Mas diante de Deus, todos são leprosos. Um exemplo disso é o jovem rico. Senhor, todos os mandamentos tenho observado desde a minha mocidade. Aí já pegou na arrogância. Mas esqueça, pula essa parede da arrogância. E então o Senhor só faz um teste. Não, vai lá e vende o que você tem então e me segue. Só nessa aí Deus já mostrou: olha, você é mesquinho, egoísta, o seu coração está no dinheiro. Este é o seu problema. Todos aqui. Olha o mandamento que a princípio derrubou o apóstolo Paulo. Paulo diz assim: eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissera não cobiçarás. Você que talvez pode nunca ter matado alguém. Quem nunca cobiçou? Eu, na época que eu fui católico, os 21 anos de catolicismo, eu aprendi que pecado era não cobiçar a mulher do próximo. Mas se você ler Êxodo 20, você vai ver que vai muito além. Mulher, o gado, a casa, os bens, tudo. Oh, aquela bolsa da Louis Vuitton que eu sempre sonhei, a irmã tem. Cabelo que eu gasto 2 horas fazendo progressiva, a outra sai de chuveiro e fica normal, gente. Como que pode? Não cobiçarás. Esse é um mandamento que nos derruba a todos, sem exceção. É por isso que eu acredito no cristianismo, que o cristianismo ele vai mostrar o pecado do ser humano e dizer: vocês são leprosos. Vocês não conseguem se achegar ao Senhor por suas obras. A não ser que Deus tenha misericórdia de vocês, vocês estarão sempre perdidos. O cristianismo é o único que salva pecadores. Por este motivo,
Ele é o único que salva as pessoas de verdade. Porque só há esse tipo de pessoa no mundo. Ou vamos colocar duas pessoas, né? Há dois tipos de pessoa. Aquelas que reconhecem que são pecadoras. E aquelas que ainda não reconheceram. É só esse tipo de ser humano que existe. Ser humano pecador. Mas aqueles que aprendem a fazer como o publicano. Clamar por misericórdia. Aqueles que aprendem a fazer como Hebreus 10, 19 nos ordena. Tem depois intrepidez, ousadia para chegar diante de Deus pelo sangue do Cordeiro. Olha a forma que ele disse que nós devemos nos chegar diante de Deus. Com ousadia, sim. Mas com base no quê? Você acha que eu venho pregar todo dia aqui de que forma? Ô Senhor, sou integral na obra, me dedico a semana inteira. Esses pastores aí que acordam 10h30, eu acordo 6 e pouquinho. Durmo todo dia, raramente antes da meia-noite. Eu me dedico demais. Não tem como. As coisas não dão certo. Você acha que é assim também? Não é. Todo dia eu saio de casa sabendo que eu vou, assim como aquele homem de Deus, pregar para um cemitério de ossos. E que se Deus não tiver misericórdia com o Espírito Santo para tocar o coração das pessoas, eu posso ter a melhor oratória do mundo. Eu não tenho esse poder. Se eu tivesse, não tenho, com certeza. Eu saio desse jeito sabendo, Deus, só o Senhor pode tocar o coração das pessoas para que elas resolvam sair de casa e me ouvir. Só o Senhor. Hoje, graças a Deus, tem bem mais gente. Você acha que eu vou embora depois aqui? Ah, Senhor, um dia isso ia honrar, né? Ah, eu vou mais acabado. Sabe para quê? Porque eu tenho certeza, essas coisas não procedem de mim. Mas é o Senhor, às vezes usando a sua vida, que convida o outro, que vê o Instagram, que vê o Facebook, faz alguma coisa, que ouve a rádio e faz você vir. É só Deus, de fato, e eu tenho a certeza disso. Efésios capítulo 2, versículo 13, Paulo vai dizer assim, já estou encerrando. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue do Cordeiro. Quem eram os efésios? Eram os idólatras que adoravam a deusa Diana, Aparecida da época. E eu vim de lá. Aqui, ó, meu primo com a esposa dele também vieram. Eu era coroinha da Basílica Nacional. Idólatra. E então, Paulo diz para os efésios, mas agora, em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue do Cordeiro. Todos nós aqui um dia estávamos longe. Então, essa aproximação que nós temos, o privilégio de estarmos aqui, de sermos escolhidos pelo Senhor, não tem a ver com as nossas boas obras, mas tem a ver com o sangue do Cordeiro. É o que diz a palavra do Senhor. Tudo que há de bom em nós, meu irmão, tudo, lembre-se disso. Tudo que há de bom em nós, a Escritura diz que procede do Pai das luzes. A sua inteligência, a sua beleza, o seu bom humor, a sua simpatia, a sua prosperidade. Todas essas coisas, o que a palavra de Deus vai dizer que elas procedem do Pai das luzes. É por isso que eu sempre levo isso comigo. Eu sei que eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho a plena certeza, para ser redundante, que eu possuo muito mais que eu mereço. Quando eu começo a ficar um pouco chateado com as coisas não andarem do jeito que eu queria que andasse, que as coisas não fluem do jeito que eu queria que fluíssem, eu sempre lembro, oh Deus, ainda que eu não tenha a igreja do tamanho que eu queria ter, a quantidade de filhos que eu queria ter, o salário que eu queria ter, oh, eu possuo muito mais que eu mereço. Se você entende isso, dificilmente você vai andar frustrado, reclamando, murmurando da vida. Para encerrar, o leproso aqui, ele se torna testemunha. Olha o que vai dizer o verso 14. Ele então lhe ordenou que a ninguém contasse isso e disse-lhe, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que isso lhe sirva de testemunho. É estranho, né? Não conte a ninguém. Não, calma aí. Vai para o sacerdote. Aqui, até uma dúvida em relação à interpretação deste texto aqui. Alguns teólogos vão dizer que Jesus fez isso porque ele não queria que o seu ministério fosse reconhecido apenas por cura.
Que tem muitos que assim, olha, a igreja da cura e libertação. Alguns dizem que Jesus quis apartar dele este rótulo. Eu não acredito que tenha sido por este caminho. Eu creio o que as pessoas de outro lado, os historiadores e teólogos dizem que é o seguinte: ele pede para que ele vá ao sacerdote, porque era de fato o sacerdote que reconhecia o milagre. Além do mais, aqueles sacerdotes já conheciam Jesus Cristo. Lembra no capítulo 4? Eles sabiam dos milagres e tinham inveja dele. Então Jesus diz assim: vai justamente a estes daí, cheios de inveja e de amargura, que não creem em mim. Mostra a ele para que eles possam testificar. O mais importante aqui é esta questão do testemunho. No segundo livro de Reis, a Escritura vai dizer que haviam 4 leprosos. E então esses homens estavam passando por fome no arraial deles, onde eles estavam. Então eles, conversando entre si, eles dizem assim: se ficarmos aqui, morreremos de fome. Vamos ao arraial inimigo. Se eles nos deixarem comer, bem. Se eles nos matarem, vamos morrer aqui do mesmo jeito. Vamos lá. Então esses 4 homens saem, vão ao arraial dos assírios. Para espanto deles, eles chegam lá e veem um deserto. Ninguém. O capítulo vai dizer que o Senhor fez com que aqueles homens saíssem dali. Então eles veem os jumentos, os bois, as ovelhas, comida nas tendas, e começam a se fartar das comidas. E então, aqueles homens que eram rejeitados pela sociedade, que não podiam nem cultuar a Deus, queriam morrer de fome junto com o povo que não era leproso, estão desfrutando de um banquete que eles pensaram que nunca iriam desfrutar na vida mais. Aí de repente, um deles tem um lapso e diz assim: como? Como nós ficaremos aqui comendo, sabendo que o nosso povo está em miséria e vai morrer de fome? Levemos as boas novas a eles. Evangelho, boas novas, lembra? Levemos a eles. E então esses leprosos vão e anunciam: não há ninguém no arraial assírio. Repare de quem veio a boa notícia. Daqueles que eram rejeitados. Daqueles que não eram aceitos pela sociedade. Justamente desses homens, leprosos, moribundos, veio a boa notícia que livrou aquelas pessoas da morte. Se você entende, meu irmão e minha irmã, que você é esse leproso também, não tem como você saber que há um alimento não natural, mas há um alimento espiritual que procede da palavra do Senhor, que tem o poder de salvar vidas que estavam sendo conduzidas ao inferno, de restaurar casamentos que a princípio estavam no fim, de salvar aquele que para uma sociedade toda era perdido. E às vezes você tem este conhecimento, só que você não tem a atitude desses leprosos, que é de levar a boa nova também. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Hoje mesmo o irmão conversava comigo, ele veio e já trouxe um casal, convidou mais alguém. Isso é sinal de alguém que reconhece que há algo bom que procede da palavra do Senhor. Há um alimento que de fato não apenas sacia a nossa fome natural, mas a fome principalmente espiritual. Constantemente, no Evangelho, nós, a exemplo do Evangelho, confrontamos o pecado nessa igreja, constantemente. Não é porque queremos mostrar que somos melhores de forma alguma, mas é porque nós acreditamos que esta é a única forma de um leproso se ver doente. Ele precisa ter o diagnóstico da lepra. Do contrário, ele não vai querer o remédio. A boa notícia, então, é que, ainda que você que esteja aqui esta noite, esteja coberto de lepra, assim como nós vimos ali no começo, corpo todo, ainda que você seja como Naamã, grande general de batalhas, vencedor, mas por dentro da armadura o que tinha era lepra. Às vezes é isso que nós passamos pelas pessoas. Por fora, né, estamos até bem arrumadinhos, temos uma boa posição social, as pessoas nos acham boas pessoas,
Só que por dentro você sabe o quão escravo do pecado você é. O quão leproso você está. A boa notícia para você é que se você tiver a mesma atitude deste homem, de se humilhar e dizer: ó Deus, se tu quiseres, podes me curar. Essa é a atitude que eu e você precisamos ter. Não é de chegar diante do Senhor determinando, mas fazer como uma mulher samaritana dizendo: Senhor, se tiver migalha para mim, está ótimo, porque eu sei que nem isso eu mereço. A boa notícia do Evangelho é que se você se vê como perdido, o Evangelho é para você. Jesus veio justamente para esses. Que nós possamos então ter a mesma atitude deste homem, dizendo: ó Deus, se tu quiseres, tu podes me purificar. Tem compaixão de mim. Amém, meus irmãos?